O Prêmio Nobel de Química desse ano foi para uma descoberta chamada pontos quânticos. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Nobel Prize in Chemistry to Monje Bawendi, Louise Bruce and Alexei Yekimov for the discovery and synthesis of quantum dots. E já avisa que nesse vídeo vão aparecer palavras como quântico, pontos quânticos e nanocristais quânticos. Mas nada disso é relacionado a alguma pseudociência mística, porque aqui é tudo ciência mesmo. Pontos quânticos são partículas muito pequenas. Tô falando de nanotecnologia, de escala nanométrica. A dimensão desses pontos quânticos é coisa de 1 a 10 nanômetros, ou seja, muito pequeno. E uma analogia interessante que dá de fazer é a seguinte: se tu imagina uma bola de futebol e imagina o tamanho do planeta Terra, a diferença de tamanho entre essas duas coisas pode ser comparada com a diferença de tamanho entre uma bola de futebol e um ponto quântico. Então sim, pontos quânticos são muito pequenos. E por ser desse tamanho, na verdade, a gente não tá falando de soluções, a gente tá falando de suspensões. E a parada legal desses nanocristais é que só mudando o tamanho deles, ou seja, aumentando o número de camadas de átomos que vai ter nessa estrutura, você já muda a propriedade deles. Como, por exemplo, a cor do material. E isso é estranho, mudar uma propriedade sem mudar a molécula que tá ali. São os mesmos constituintes, é o mesmo material. E pra frisar como isso é estranho, vamos usar um exemplo de uma química mais usual. Se você quer atingir algo de vermelho, você vai usar um corante vermelho, que para ter essa cor ele vai ter uma molécula específica, que vai interagir com a luz de uma maneira e vai ter a cor vermelha. Mas ok, é uma molécula específica. Se você quer atingir algo de azul, você precisa mudar o corante e vai ir para outra molécula. Uma molécula que agora tem a propriedade de cor azul. A questão é, para mudar a cor de uma molécula, você vai precisar adicionar um grupo ou retirar um grupo daquela molécula. Eu tô falando de ter um átomo a mais ou um átomo a menos. Seja como for, são moléculas diferentes. E nesse caso dos pontos quânticos, você muda a cor só mudando o tamanho da partícula. Como assim? E a razão que isso é possível? O que está acontecendo por trás? É um efeito quântico. E é por isso o nome ponto quântico. A explicação, claro, que é super aprofundada e mas em resumo, estamos falando de uma escala tão pequena que as leis da quântica estão regendo ela. E no caso, esse tamanho da partícula é tão pequeno que ele limita o movimento dos elétrons. É meio que amassasse ele numa caixa. Quantum mechanics predicts that if you take an electron and put it into a small space, the electron's wave function gets compressed. And the smaller you make the space, the larger the energy of the electron. E a questão é que a variação desse tamanho da partícula influencia como esse elétron vai absorver e emitir luz. Se varia o modo como ele absorve e emite luz, vai variar a cor desse material. Porque cor é isso, essa interação entre luz e matéria. Que à medida que a partícula diminui, a energia entre a banda de valência e a banda de condução aumenta. E existe uma consequência visual disso tudo. Porque quando o elétron absorve luz, ele vai ir para a banda mais energética. E ao voltar para o estado de menor energia, esse elétron libera a diferença de energia que existe entre as bandas. Isso significa que a diferença entre esses dois níveis determina a energia do fóton liberado, o que está diretamente relacionado com a cor que esse elétron vai emitir. E nos pontos quânticos, algo que altera essa distância entre as bandas é o tamanho da partícula nanométrica. Quanto menor a partícula, maior essa diferença energética. Então as partículas menores vão emitir luz na região do azul, e partículas maiores vão emitir na região do vermelho. Mas não é só a cor que muda. Essentially, every material property you can think of, including electric, optical, magnetic, even catalytic effects, even the melting point changes. Então, nessa classe de materiais, você encontrou uma maneira de mudar a propriedade do material sem mudar o material, só mudando o tamanho. E isso é muito interessante. Tá, mas por que esse é o Prêmio Nobel de Química e não de Física, se ele se baseia tanto em mecânica quântica? A gente tem que entender que chega um momento na ciência que os assuntos meio que se encontram. A gente tá falando de algo que envolve química, mas é baseado na física. Isso acontece. Mas o prêmio realmente é pra química porque ele não foi premiado por conta da explicação por trás, tipo, qual é o fenômeno por trás, e sim por conta da descoberta dos pontos quânticos e da síntese deles. E quando a gente está falando em síntese, a gente está falando de química. São químicos trabalhando no laboratório para permitir que exista uma síntese perfeita, padronizada para aquele material. E no caso, o terceiro premiado desse trio, esse foi o trabalho dele, fazer a síntese perfeita. No caso, ele conseguiu fazer os pontos quânticos de uma maneira bem controlada e precisa. E se não existe um método bem estabelecido, se não existe reprodutibilidade, não tem como fazer ciência. Então sim, esse prêmio é para química. Mas que síntese que é essa, né? Depende, porque esses nanocristais podem ser feitos com diferentes elementos. Mas pelo que eu li em artigo, vi até mesmo na cerimônia, nos arquivos do Prêmio Nobel, em vídeos pelo YouTube, mostra a síntese do nanocristal de seleneto de cádmio. Parece ser um ponto quântico bem comum, assim. E esse vídeo aí mostra a síntese. Agora, super resumo para entender o que tá acontecendo no vídeo. Primeiro que esse foi o mesmo truque, mesmo método usado pelo ganhador do Prêmio Nobel. Tudo parte de uma solução saturada de cádmio que vai estar num solvente específico
que tem um ponto de ebulição bem alto, porque essa solução vai estar numa temperatura muito alta, coisa de 220 graus Celsius. Depois se adiciona rapidamente uma solução contendo selênio, que vai reagir imediatamente com cádmio, já formando os nanocristais. E nesse momento já tem que retirar alíquotas da solução, porque os nanocristais começam pequenos, mas eles continuam crescendo no tamanho conforme a reação acontece. E a gente já viu que o tamanho altera a propriedade. Então cada frasco vai ter uma dispersão de ponto quântico e cada um vai absorver e emitir luz de um jeito. E fica esse show lindo de cores. Essa reação que eu mostrei é de outro grupo de pesquisa, mas tem um vídeo no YouTube, bem vintage, do grupo de pesquisa do Muong Bavend fazendo essa síntese. E nesse vídeo original a música de fundo é totalmente épica, porque pontos quânticos são épicos. Épico. Tá, mas qual é a aplicação disso? Pra que vai usar essa descoberta? É só pra bonito? Um pouco pra bonito mesmo, porque é usado em displays. TVs do tipo QLED usam pontos quânticos. Nesse caso dos displays, aquela regra do RGB vão ser substituídos por pontos quânticos, e o resultado são cores mais brilhantes e um contraste maior. Legal! Além disso, eu também vi o ganhador Nobel falando sobre o uso em lâmpadas LED, para deixar elas com um tom mais alaranjado, mas também existem pesquisas para usar em painéis solares, com o objetivo de tornar eles mais eficientes. E também existe aplicação na medicina, onde os pontos quânticos podem ajudar no diagnóstico por imagem. So we can see smaller tumors and we can see them more clearly using optical imaging, because that's what quantum dots are. They emit light. We can see through a mouse with optical imaging, but obviously not through people. E eu também vi um artigo onde fala sobre esse uso dos pontos quânticos para diagnóstico por imagem, mas a ênfase é em como tornar eles compatíveis com o meio biológico. No caso, você precisa que eles sejam solúveis em meio aquoso. E para tornar isso possível, você precisa modificar a estrutura desse ponto quântico, colocar moléculas que sejam hidrofílicas. E é isso que eles fazem. E nessa imagem aí, a gente consegue ver uma célula de tumor que está marcada com esses pontos quânticos, por isso que ela fica colorida. Mas o interessante é pensar como que aconteceu essa junção entre a membrana da célula e o ponto quântico. Tipo, foi alguma coisa que se ligou ali para que isso acontecesse e ficasse fluorescente. E o interessante é que a reação por trás disso é a reação de Click. E o que é super legal é que essa reação foi o Prêmio Nobel de Química de 2022. Então, meu Deus, está tudo conectado. Literalmente. Click. E tem um vídeo no canal que explica isso tudo e eu vou deixar linkado aqui. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!